Bom dia, é muito bom estar mais uma vez, embora fisicamente distante, mas podendo conversar com os irmãos. Graças a Deus, em nosso tempo temos esse privilégio de poder fazer uso da mídia, e isso é muito bom. Apesar de que estamos com muitas saudades de nos reunir, daquele aperto de mão, daquele abraço querido, daquele cumprimento, mas enquanto isso não for possível, estaremos aqui conversando com os irmãos através da mídia, em alguns domingos, um dos presbíteros, graças a Deus por isto. Nós queremos, neste momento, orar ao nosso Deus, orar ao Deus dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder. Muito pode a oração do justo, diz a palavra do Senhor. A oração é conversar com Deus. E nós queremos, então, conversar com Deus nesse momento. Sabemos que quando oramos, tudo se torna possível, porque para o nosso Deus não há impossíveis. Então, oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pela tua misericórdia. Muito obrigado pelo privilégio que nos concede de conversar, de falar com o Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus, um Deus vivo, um Deus verdadeiro. E agora nós clamamos por todos aqueles que estão assistindo este vídeo, que estão participando, que estão cultuando ao Senhor nos seus lares, por toda a igreja presbiteriana em Morada de Laranjeiras e todos aqueles também que não são da igreja, mas que estão neste momento assistindo este vídeo. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe. E nós clamamos que nenhum desses, dentro do teu querer, venha a ser contaminado por essa doença terrível e que possamos, depois de dias de jejum, de oração, depois de clamores ao Senhor, que nós possamos glorificar o nome do Senhor em um culto presencial, porque o Senhor nos poupou a vida, porque o Senhor nos guardou, porque o Senhor nos livrou mediante essa situação terrível em que estamos vivendo. Livra-nos, ó Pai, livra os teus filhos, com especialidade aqueles que estão tendo que tomar ônibus, aqueles que estão tendo que trabalhar na frente, nos hospitais, que o Senhor os guarde, nas clínicas, que o Senhor os proteja e que o Senhor os abençoe, e que todos nós possamos juntos, em breve, antes do esperado, glorificar o nome do Senhor. Nós oramos ao Senhor porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus e o Senhor nos ouve quando oramos. Oramos em favor das autoridades. Já orávamos e agora intensificamos isso que já fazíamos sempre e há anos. Ó Pai querido, e aqueles que não têm esse costume, que possam adotá-lo, de orar em favor dos irmãos, de orar em favor do país, de orar em favor do legislativo, do executivo, do judiciário, federal, estadual, municipal, que saiamos mais fortes dessa crise, mais unidos, abençoados pelo Senhor. Nós rogamos, nós clamamos, nós agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora nós vamos continuar glorificando nosso Deus, glorificando com a família do presbítero Flávio. Vamos glorificar 2 cânticos ao nosso Deus. Vamos engrandecer o nome do nosso Senhor nesse momento? Não, nós vamos cantar. Vamos lá cantar? Olha lá. Grande. Vamos lá, ó. Calma. Ó. Agora. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra.
nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Vai, Ana. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande novamente. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome agradecer. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, e sobre toda a terra e céu, e sobre toda a terra e céu. Amém. Nós vamos louvar a Deus agora com o cântico que as crianças gostam muito. Ó, vamos lá? Graças dou. Vamos cantar? Graças a Deus. Mesmo mediante essa situação, nós devemos dar sempre graças ao nosso Deus. Vamos lá? Vamos lá? Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração, com meu coração, e o meu louvor, e o meu louvor, e as mãos aos céus, onde, Senhor, graças dou, sempre a ti graças dou, graças
Queridos, nós queremos neste momento abrir a palavra, ler a palavra do Senhor e deixar uma reflexão. Para tanto, nós leremos aqui em Lucas, capítulo de número 22, do versículo 39 até o versículo 46, quando Jesus se retira para a oração. E assim nos diz a palavra do Senhor. E saindo, Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça como eu quero, mas como tu queres. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Queridos, Deus continua dizendo à igreja, o Senhor Jesus continua nos dizendo: levantai-vos e orai. Espero que esta crise, onde algo precioso nos tem sido tirado, que a oportunidade de estarmos em comunhão em uma igreja, em comunhão com os irmãos, de forma presencial, mas que estes momentos difíceis sirvam para nos unir, sirva para incendiar em nós, para nos despertar um desejo de estarmos juntos, sirva para aquecer aqueles que estão tanto desanimados, sirva para despertar o povo para a oração. A nossa denominação mesmo tem sido despertada e conclamado para jejum nacional. Hoje, nesse domingo, estamos fazendo mais um dia de jejum comunitário da nossa comunidade, da nossa igreja, que sirva para despertar aqueles que não têm estado atentos à necessidade da oração. E olhando para esse contexto em que estamos vivendo, e olhando também para o contexto do texto lido, nós queremos de uma forma bem prática, nós queremos refletir sobre características do crente de oração. Características do crente de oração. E a primeira delas é o costume. O crente de oração tem a virtude, tem o hábito, tem o costume de orar sem cessar, que é uma recomendação bíblica, orai sem cessar. E Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso modelo. Ele levava uma vida de oração sendo Jesus, sendo o Filho de Deus, sendo o Messias, mas ele nos dá o exemplo. Se você ler os 4 evangelhos, eles vão destacar Jesus orando, muitas vezes se retirando para um local isolado, e algumas vezes para o monte, não porque era monte, mas porque era um local onde ele se isolava para a oração. A Bíblia nos deixa a recomendação: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Senhor. Precisamos muitas vezes a sós, precisamos também em comunidade, precisamos orar ao Senhor. Mas não somente isto.
Nós observamos então que Jesus tinha o costume de orar ao Senhor. Mas não somente o costume de orar. Muitos crentes não têm esse costume. Jesus é o exemplo de oração para nós. Alguns crentes, penso eu, que talvez chegam a imaginar que são melhores do que Jesus, porque eles não levam vida de oração. Eles não levam vida de oração. Será que não precisam de oração? Será que não precisam? Será que Jesus precisava e eles não? Ora, nós precisamos de levar vida de oração. E Jesus nos dá o exemplo do quanto nós precisamos levar uma vida de oração. Mas não somente o costume. Nós vemos também aqui nesse texto a necessidade de oração. Quando olhamos para o versículo de número 40, Jesus disse aos seus discípulos: vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Olha a necessidade. Eles passariam por uma tentação terrível. Inclusive o apóstolo Pedro haveria de cair, todos haveriam de se esconder, de ficar amedrontados. E Jesus diz: orai, para que não entreis em tentação. Meus irmãos, não vivemos realidades diferentes hoje. Não, nós precisamos de buscar ao Senhor em oração para que não caiamos em tentação. Diz a Bíblia que o diabo ruge como um leão ao nosso derredor, querendo nos tragar. Nós somos tentados a falar coisas indevidas. Nós somos tentados a pensar, muitas vezes, pensamentos indevidos, vista a poluição moral, poluição visual que temos em nossos dias. Nós somos tentados a fazer coisas indevidas e, principalmente, os crentes são tentados a não fazer as coisas devidas, porque aquele que sabe que deve fazer o bem não o faz, não ora, não jejua, não perdoa, ele está cometendo o pecado da mesma forma. E todo pecado merece a ele o castigo de Deus, para que não caiamos em tentação. Somos tentados todos os dias, por que não dizer praticamente em todas as horas? Precisamos levar a vida de oração. E Jesus nos dá esse exemplo. Ele tinha o costume de orar. Mas também aprendemos nesse texto e vimos o privilégio que temos de orar. Jesus se volta para o Pai e diz: Pai. Ele clama ao Pai. E de fato ele é filho do Deus vivo, o único gerado. Mas nós também somos filhos adotivos. De maneira que Jesus em Mateus 6 nos ensina a orar dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Oh, quanta honra poder chamar a Deus de Pai, não só de falar com Ele. Costumo dizer que se o único privilégio de ser crente fosse orar, eu queria ser crente. Se você tiver o privilégio de poder falar diretamente ao presidente do Legislativo, ao presidente da República, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, ao presidente lá do Supremo Tribunal de Justiça, você tivesse acesso direto aos três poderes, certamente você se sentiria orgulho disso. Ora, falar com Deus, aquele que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, que governa as estrelas, muitas maiores do que a terra, chama cada uma delas pelo seu próprio nome, aquele que governa as correntes marítimas. Imagine 200 quilômetros de água correndo no fundo do oceano. Aquele que controla o universo inteiro, visível e invisível. E você poder falar com Deus sem nenhuma burocracia, apenas usando uma senha em nome de Jesus?
É muita honra, é muito privilégio que nós temos. Não sei por que muitas igrejas, muitos crentes, porque igreja somos nós, oramos tão pouco. Outra marca, característica do crente de oração é a oportunidade. Ainda dentro do privilégio, podemos colocar a oportunidade. Esta é uma oportunidade que muitos seres humanos não têm. Tanto que, se quiserem falar com Deus, precisam nos pedir que oremos por eles, porque eles mesmos não têm acesso ao trono, porque ainda não estão na condição de filhos, ou não estão na condição de filhos adotivos de Deus. A rainha da Escócia dizia que temia mais a oração de John Knox do que de uma milícia, do que de 1000 soldados. Por quê? Porque ela sabia que quando Knox orava, Deus o ouvia. Meus irmãos, muito pode a oração do justo, não de qualquer um, não de alguém por ser membro da igreja, por dizer que é crente, não, mas daquele que de fato vive como filho de Deus, apesar de pecadores, mas pecadores remidos, pecadores irmãos do Senhor Jesus. Ainda podemos notar aqui outra característica do crente de oração, que é a solução. Para os problemas dele sempre há solução. Quando lemos no verso 43, observamos que quando Jesus então orava, Deus enviou um anjo que o confortava, que o consolava, e ele clamava ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que isso não era possível. Mas ele coloca diante do Pai o desejo do seu coração. Essa é a oração sincera e honesta. Quando colocamos diante de Deus aquilo que desejamos, colocamos diante do Pai o desejo do nosso coração. E confiamos, Ele nos ouve, Ele nos responde, ainda que às vezes a resposta seja não. Jesus teria que beber aquele cálice. Ele sabia disso. Deus não haveria de livrá-lo da morte. Ele sabia disso, mas ele expressa o seu desejo, a sua vontade. E Deus o responde, sim, enviando um anjo para consolá-lo, para confortá-lo, dando a ele a vitória, a força o suficiente. Ele ora como um homem, porque Jesus era 100% homem, como representante dos homens, embora também o Emanuel, que quer dizer Deus conosco, 100% Deus. E como homem ele ora. Como homem ele estava agoniado, é uma expressão usada. Como homem ele estava, aqui Lucas coloca a tradução apavorado. Em Marcos 14:33 coloca que ele estava apavorado, tremendamente angustiado. Ele estava ansioso. Ele estava tão apavorada a sua alma, chegando ao ponto, enquanto homem, porque ele sabia como morreria, ao ponto de chegar a suar sangue, o que é explicado pela medicina atual, um fenômeno chamado hematidrose, parecido com a dengue hemorrágica, onde os seus poros sai sangue, um estado de depressão, segundo alguns médicos. Quando chega a esse estado, pode até mesmo chegar a óbito. Tão terrível estava aterrorizada a alma do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo. Queridos, mas o Senhor fez com que ele vencesse. Ele morreu, ele foi crucificado. Mas o Senhor lhe deu a vitória. Ele ressuscitou. Temos que passar por muitos problemas, alguns que o próprio Deus nos envia. Mas tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui.
E o Senhor ouve a oração feita com fé em nome de Jesus. O Senhor ouve e o Senhor responde, ainda que seja com um não. Isso não posso lhe dar, não vou lhe dar. Mas o Senhor não deixa de nos socorrer, jamais. E aí vem a nossa gratidão. Até hoje somos gratos pelo que Jesus passou. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele levou sobre si os nossos pecados, ele nos salvou pelo ato de tomar aquele cálice que era meu, que era seu, e por toda uma eternidade no inferno, ele tomou sobre si, levou sobre si os nossos pecados. A Eucaristia, cuja palavra significa ações de graças, até hoje damos graças ao Senhor, porque ele tomou aquele cálice. A oração, uma das características, portanto, do cristão, além da característica de ter o costume de orar, do cristão de oração, é praxe do cristão orar sempre. Tem a necessidade de orar, segundo ponto. Tem o privilégio de orar, terceiro ponto. Tem a solução sempre nas suas orações. E tem também outra característica, é a comunhão. A comunhão com o Pai. A comunhão com Deus. Porque na oração nós falamos com Deus. Deus nos ouve. Quando oramos pelo Brasil inteiro, quando oramos pelo nosso presidente da República, quando oramos pelas nossas autoridades, Deus nos ouve. E quando Deus nos ouve, Ele tem todo o poder. Nós entramos em um relacionamento íntimo, direto, com o Rei do Universo, com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis. E quando conversamos com Ele, tudo se torna possível, porque para Ele não é impossível. E nós falamos com Ele, a oração como uma via de mão dupla. Nós falamos, Deus nos ouve. Ele fala e nós ouvimos. Nós nos relacionamos diretamente com o Todo-Poderoso. Isto é tremendo. Isso é maravilhoso. Isso é graça. Porque nós não merecemos nem pronunciar o nome do Senhor. Nós não merecemos nada do Senhor. Isaías, capítulo 40, diz que toda a humanidade junta é menos do que nada na presença do Senhor. Em nossa linguagem odierna, podemos dizer, somos como invisíveis, como um vírus, como uma bactéria. Mas sendo nós quem somos, Deus nos adota e nos trata como filhos e podemos orar e dizer, Pai nosso que estais nos céus. Ter essa comunhão direta com o Criador, isso é maravilhoso, isso é inexplicável, isto é prazeroso, isto é tremendo, isto é confortador, consolador. Estamos enfrentando essa situação do coronavírus, esse vírus que causa a Covid-19, essa doença que tem matado muitos no mundo inteiro. Mas nós sabemos, nós falamos com Deus, sabemos que nada pode nos acontecer sem a permissão de Deus. E se nos acontecer, glorificaremos a Deus. E se morrer, estaremos com Deus. Não temos por que nos desesperar, mas como humanos, se até Jesus, ele se apavorou diante da morte, enquanto homem normal, homem que o era, por que eu e você também não correríamos o risco de nos apavorar diante de determinadas situações? Querido, não queira ser um super-homem. Você é humano. Todavia, temos o consolo, o conforto, o cuidado de Deus sobre nós em toda e qualquer situação. Porque temos comunhão com o nosso Deus. O próprio Senhor Jesus também, em Lucas 18, versículo 1, ele nos diz que temos o dever de orar e jamais esmorecer. Então a oração é também para aquele crente que é um verdadeiro crente de oração, ele tem o dever de orar. Orar sempre. Orar sem cessar. Orar todos os dias.
Alguns queiram se desculpar dizendo: a minha vida já é uma oração. Se fosse assim, Jesus não precisava se isolar e conversar diretamente com o Pai. Você não é melhor do que Jesus, eu não sou melhor do que Jesus. Ele nos dá o exemplo, ele é o exemplo máximo. Temos o dever de orar. O que é oração, afinal? Oração é conversar com Deus. Muitos falam, alguns até gritam, mas não conversam com Deus. Conversar com Deus não é coisa para qualquer um, nem mesmo para qualquer crente. Mas aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus têm prazer. Oram não pelo dever, mas pelo gosto. Têm o hábito, têm o costume de orar. Mas há muitos crentes que precisam ainda aprender isso. E às vezes precisam de uma dificuldade na própria vida, na família, para se chegar a Deus, para entender que precisamos de levar a vida de oração. Jesus não se retirou para orar agora, somente quando ele estava com a alma apavorada. Não! Ele tinha isso como costume sempre, em todas as ocasiões. Espero que a igreja saia mais forte, mais unida, com maior comunhão. Ao irmos às igrejas, o culto de oração deveria ser o de maior frequência, infelizmente. Quase sempre, em quase todas as igrejas, o culto de oração é muito pouco frequentado. A igreja não entendeu ainda. E eu quero concluir me lembrando de um pedacinho de história ocorrido na Coreia do Sul. Quando a Coreia do Sul, devastada pela Segunda Guerra, onde os coreanos passavam fome, onde uma catástrofe avassaladora, muito pior do que estamos vivendo agora no Brasil, onde muitos morriam de doenças, muitos de fome, mas com o país totalmente destruído. E então a igreja coreana começou a levantar clamor, não aos domingos somente, todos os dias por aquele país. Antes de ir para o trabalho, os irmãos iam para a igreja e lá clamavam e choravam aos pés do Senhor Jesus. Como conclusão, milhões de coreanos se converteram. Deus mudou a realidade da Coreia. Deus agiu na Coreia de maneira poderosa, de forma que Deus sarou aquela terra. Deus transformou a economia daquele país. Deus transformou a realidade daquele povo. Porque a igreja, povo de Deus, que se chama pelo nome do Senhor, buscou ao Senhor naquele tempo. Que Deus abençoe. Amém. Queridos, nós queremos convidar você. Hoje, às 19 horas, terá o lançamento do outro vídeo e que você possa estar participando. Os membros da Igreja de Morada também, que estejam entrando no Zap, o grupo da igreja, ali é onde o conselho faz dá todas as informações que precisamos. E na quinta-feira, todos os que estão assistindo esse vídeo estão convidados a participar ao vivo, às 19h30. A menos que possa acontecer um problema de internet no horário da transmissão, mas oremos para que isso não ocorra. E eu quero então encerrar esse vídeo agora, orando mais uma vez. Senhor Deus, Tu és o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Desperta o teu povo para orar no lar, para orar na igreja, quando assim puder, para orar uns com os outros, para orar a sós, mas que tenhamos este costume que era do Senhor Jesus Cristo, e que o povo veja a resposta das orações, que orem com fé, que orem em nome de Jesus, que orem com a vida limpa, porque também não adiantará orar com pecados escondidos, mas que o Senhor então abençoe, que o teu povo se santifique, que o teu povo te busque, te deseje e seja abençoado, muito abençoado pelo Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Um bom dia para todos.